Olá, meus amigos, estamos aqui em mais um momento, mais um vídeo, para juntos podermos discutir, e aprendermos, adquirindo um pouco mais de conhecimento sobre a parte de comportamento humano, sobre a parte psicanalítica das pessoas. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre emoções. É um artigo que eu escrevi já há um bom tempo, e tem muito material bom aqui para a gente poder até entender um pouco mais algumas coisas que acontecem conosco, o que se passa conosco. E como os vídeos são curtos, vamos ser em duas etapas. Eu vou falar um pouquinho agora aqui, por alguns minutos, e depois nós vamos ter aí uma segunda fase, e a cada vídeo a gente vai trazendo para vocês um pouco mais de conhecimento, da experiência adquirida aí com o psicanalista clínico todos esses anos. E também todo esse material vai estar também no YouTube. Nós temos ali material no YouTube, tem um material que a gente vai estar divulgando também, temos divulgado já no Facebook, nas redes sociais. Então muitas pessoas poderão ter o acesso, caso se interessem, e assistir, o que poderá ajudar e adquirir um pouco de conhecimento nessa área, tá? Então, olha só, vamos começar a partir do ponto o que são emoções. Cada ser humano tem um temperamento que ele é, na verdade, uma característica hereditária e é influenciado também por toda a aprendizagem na nossa vida. Ou seja, hereditário por quê? Porque é genético, É hereditário, vem de família, vem dos nossos antepassados, vem vindo. Está no sangue, está no DNA, está na genética, vem passando de família, vem passando de pai, de mãe, para filho, assim por diante. E a outra parte eu distribuo assim, 50% cada uma. 50% das nossas emoções herdamos dos familiares. Nossos pais, avós e assim por diante. E os outros 50%, a gente adquire, a gente acaba se moldando à vida que nós levamos. Ou seja, aprendemos isso, em toda a nossa vida, dia após dia. Esse temperamento que varia de pessoa para pessoa gera um tipo de comportamento que acaba estimulando o indivíduo, a pessoa, o ser humano, a ter diversas reações emocionais em função daquilo que ele vive, que ela vive e que é enfrentado durante toda a sua vida diariamente. Muitas situações vividas pelo ser humano podem ter reações diferentes, porque cada um tem uma reação diferente, cada ser humano é diferente do outro. E isso pode acontecer de acordo com o estado emocional em que a pessoa se encontra naquele momento. De repente eu recebo uma notícia hoje, mas hoje eu estou emocionalmente tranquilo, então aquela notícia não me abala tanto. Ah, mas hoje eu estou muito emotivo, eu estou hoje, não estou legal, qualquer coisinha eu fico triste, eu fico preocupado, eu até choro. Então aquela notícia não vai ser muito bem recebida por mim. Então a minha reação emocional ela vai ser completamente diferente do fato de eu estar hoje bem. Eu estou bem, então a minha reação é uma. Eu não estou bem, a minha reação é o mesmo problema, a minha reação emocional ela acaba sendo outra. Isso varia diariamente e varia várias vezes no mesmo dia. Então, com isso, as respostas emocionais elas acompanham todas as outras respostas de cada ser humano. Elas não devem ser interpretadas como se ocorressem separadamente das demais. Então, vamos supor, meio-dia aconteceu alguma coisa, 1h da tarde eu recebi uma informação, 2h da tarde eu recebi uma notícia, 3h da tarde eu tive que tomar uma decisão, 4h da tarde eu recebi outra notícia. Então, quando todas elas se juntam, no final do dia, se nós formos fazer um apanhado, um resumo do que aconteceu durante todo o dia, das notícias boas, ruins, das coisas boas, consequências boas ou ruins, tudo isso virou um combo, vamos usar esse termo, virou um combo, e isso acabou despertando em nós uma emoção. Despertou em nós uma situação emocional diferenciada. Todas se reúnem e elas acabam classificando e despertando em nós uma manifestação emocional e psicológica diferenciada. Então, elas foram acontecendo isoladamente, 1h, meio-dia, 1h, 2, 3, 4, assim por diante. Mas no momento que fecha o dia, termina o dia, todas elas estão juntas.
e todas elas acabam formatando uma manifestação emocional, que é uma manifestação comportamental de cada um de nós. Por exemplo, toda emoção e motivação tem muita coisa em comum e ambas tendem a exercer um efeito excitante ou despertador sobre o organismo. Por exemplo, toda emoção que eu sinto me motiva a fazer alguma coisa ou não. Se eu recebo uma notícia boa, eu fico contente, emocionado, me motiva a ter esperança, me motiva a tomar uma atitude, me motiva a tomar uma decisão. Se eu recebo uma notícia ruim, emocionalmente ela me motiva a não fazer nada, a não tomar nenhuma atitude, a não sair de casa e assim por diante. Então, esse efeito da emoção e da motivação juntos, pela atitude, vai despertar em mim um comportamento excitante no meu organismo, despertador no meu organismo. Vai me despertar para fazer ou não alguma coisa, tomar ou não alguma decisão, né? Fazer ou não determinada atitude. Agora, existem maneiras para lidar com os estados afetivos, que são aprendidas e frequentemente se denominam ajustamentos. Ou seja, eu preciso me ajustar à realidade do momento. Eu preciso me ajustar à situação que se apresentou. Eu preciso me ajustar ao problema e ver as atitudes que eu vou tomar. E isso vai despertar em mim uma consequência emocional e psicológica, dependendo da atitude que eu vou tomar, referente ao problema, à situação, à circunstância que se apresentou naquele momento ou se apresentou naquele tempo, naquele período de dias na minha vida. Então, tudo isso faz com que a gente comece a pensar muitas coisas. E aí nós falamos, bom, eu tenho que fazer uma ajuda, eu tenho que ajustar isso daqui, eu tenho que resolver isso daqui, eu tenho que formatar isso daqui, eu tenho que mudar isso daqui, eu tenho que melhorar isso daqui. Então, tudo isso nós podemos reunir, né, entre outras coisas, chamando de ajustamento, que está relacionado com cada resposta que cada um de nós, como pessoa humana, damos, né, de uma maneira para que nós possamos aprender a lidar, a administrar, a gerenciar os sentimentos, as emoções, os motivos e cada circunstância ambiental no momento que nós estamos inseridos, no contexto que estamos inseridos. Mas que circunstâncias ambientais? Meu ambiente agora, onde aconteceu a situação, a circunstância, é familiar, é social, é no meu grupo de amigos, é no meu trabalho, ou é no local que eu frequento, no grupo que eu frequento, na entidade social que eu frequento, na igreja que eu frequento. Este é o teu ambiente naquele momento. E ali surgem, acontecem circunstâncias, situações. Então cada uma delas vai trazer para mim um sentimento, uma emoção, um motivo, uma atitude e uma ação diferenciada dia após dia. Porque eu estou agindo, por exemplo, na minha área pessoal tem as emoções e a área psicológica. Na minha área familiar é o meio, o hábitat, a circunstância que pode acontecer no ambiente familiar. Mas no ambiente social, então pode acontecer uma circunstância no ambiente social. Mas é no trabalho, ou na empresa que eu trabalho, no lugar que eu presto serviço. Então vai acontecer o que? O ambiente profissional, o ambiente do serviço vai gerar circunstâncias, né? Por causa daqueles problemas, daquelas decisões, daquela atividade, do relacionamento com os colegas de trabalho. Então a coisa acaba ficando um pouco mais complexa. A gente apenas está tentando dar uma resumida aqui para que nós possamos entender, porque como o assunto é longo, é vasto e é complexo, é gostoso você começar a entender, porque isso ajuda a nós entendermos algumas coisas e nos ajuda a tomarmos decisões melhores, atitudes melhores e as nossas ações serem mais qualificadas e quantificadas em função daquilo que a gente precisa fazer e dos problemas, circunstâncias que surgem diante de nós. Esse ajustamento também não precisa ser concebido como avaliativo e nem conformativo. Comportamento social inaceitável ou qualquer outro meio de lidar com a situação total das emoções, motivos e circunstâncias que nós acabamos de falar de outras pessoas, não de nós nossas agora, pode ser considerado um ajustamento também nesse sentido amplo. Olha só, para a gente entender. Eu começo a fazer algumas coisas
e de repente eu noto que alguém da família, alguém da parentela, alguém do meio social, alguém do meio do trabalho, do meio profissional, da área de negócios, enfim, também está enfrentando o mesmo problema. Então eu, como conseguir identificar e fazer um ajustamento na minha vida, eu posso ajudar essa pessoa também a identificar como que ela pode ajustar-se com as situações que ela está enfrentando. É basicamente isso, né? Então o que acontece? Os meios que a gente precisa lidar com tudo isso, inclusive com a frustração e o conflito enquanto as situações não são resolvidas. Surge um problema. Meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Primeiro eu tenho que identificar que problema é. O porquê ele surgiu. Qual o motivo, qual o fato gerador do problema. Isso vai me trazer uma frustração, por quê? Puxa vida, eu estou com problema. Precisaria estar, então fiquei frustrado, mas tem que ser momentaneamente, porque aí você precisamos, após identificar, saber que se não resolvermos pode gerar um conflito, e será que nós estamos preparados para gerenciar e administrar esse conflito? Aí é a pergunta que a gente faz. Então nós temos o quê? Que deixar a frustração de lado, começar a resolver o problema através de atitudes, de um monte de coisa, não deixar que as emoções sejam negativas, que a frustração chegue, que a impotência e incapacidade chegue, a frustração por não poder resolver chegue, para que não transforme num terrível conflito que eu não saiba administrar por não saber como resolver. Basicamente isso também. Então o que acontece? O resultado disso é um despertar emocional que varia de pessoa a pessoa e varia de situação para situação. Isso a gente vai adquirindo no decurso da experiência que nós vamos tendo aí no dia a dia da nossa vida, e quando os hábitos de responder a essas situações se tornam bem estabelecidos, nós estamos nos sentindo bem ajustados. Isso acaba se denominando mecanismos de comportamento. Da mesma forma que existem mecanismos de defesa, existem mecanismos de comportamento que vão determinar toda a reação e toda a manifestação emocional do ser humano, de cada um de nós, homens e mulheres. Vamos dar uma paradinha por aqui e a gente continua no próximo vídeo, né, com os nossos objetivos. Qual é o nosso objetivo dentro de tudo isso daí? Então, um grande abraço, que traga um pouco de conhecimento, que isso seja, esse pequeno vídeo, né, esse conhecimento que a gente está trazendo hoje, seja bênção para a tua vida e para a tua família. E um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro, para a próxima etapa. E um grande abraço. Até já.